O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, como nós sabemos, endureceu muito a ditadura e fechou o Congresso. Mas nós esquecemos por que o ato institucional foi decretado. Em setembro de 68, um deputado chamado Márcio Moreira Alves fez um discurso corajoso, mas sereno. Ele dizia que era preciso boicotar a ditadura militar. E qual seria o boicote? Ele disse assim: as moças nos bailes não deveriam dançar com militares. Não parece, se nós compararmos com a virulência da extrema-direita brasileira, é quase um elogio, não é? Claro. O Executivo pediu autorização para o Legislativo para processar o deputado. Na última ação altiva do Parlamento brasileiro na ditadura militar, o Legislativo negou à ditadura licença para processar o Márcio Moreira Alves. O que fez a ditadura, decretou o ato institucional número 5 e fechou o Congresso. O que fizeram Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Capitão Zucco, Coronel Crisóstomo, Senador Magno Malta, etc. Eles fecharam o Congresso, caso único na história do Parlamento Mundial. Vou repetir. É porque nós vivemos uma situação tão absurda no Brasil, que o absurdo maior é naturalizar o absurdo. Então nós precisamos dizer as coisas da maneira a mais clara possível, para que não haja dúvidas. Vamos lá. Rodolfo, na história do Parlamento Mundial, nos últimos 2 séculos, nunca, voluntariamente, espontaneamente, parlamentares fecharam o Congresso. Geralmente quem fecha o Congresso é o Executivo, num gesto autoritário. Manda exército, manda polícia e fecha o Congresso. O Eduardo Bolsonaro não queria fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado? Sim. É isso. Dizia que era muito simples, né? É isso. O DNA dessas pessoas são todos filhotes do AI-5. São todos viúvas da ditadura. E realizaram um ato inédito. Eu fico chocado, porque eu não vejo as pessoas no Brasil darem a dimensão real que ocorreu. Pela primeira vez na história do Parlamento Mundial. Você já tinha pensado nisso, Felipe? Já tinha pensado? Rodolfo? Porque não é noticiado. Não é noticiado. Pela primeira vez na história do Parlamento Mundial, dos últimos 2 séculos, que seria a democracia liberal representativa, deputados e senadores espontaneamente fecharam o Congresso. Eu acho que isso já não é mais uma questão política apenas. É uma radicalização levada a um tal extremo que já se torna um problema público de saúde mental coletivo. A principal ameaça para 2026, do termo da extrema-direita, o senhor acha que não é mais do campo executivo da presidência e tudo mais, é mais no Congresso mesmo que está o foco, o cerne da questão? Essa questão é bem importante, Felipe, isso é bem importante que você falou agora. Então vamos lá, vamos fazer um exercício hoje? Vamos tentar dizer as coisas da maneira mais clara possível? Todo mundo hoje em dia diz que a República Brasileira tornou-se disfuncional porque tem um poder que usurpa o poder dos outros, não é? Uhum. E todos dizem que é o Judiciário. E todos acusam o Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. Isso pode ser demonstrado com uma clareza meridiana. A República Brasileira tornou-se disfuncional. É verdade. Mas sabe por quê? Porque o Legislativo está usurpando as prerrogativas do Executivo e quer usurpar as prerrogativas do Judiciário. Vamos lá, de novo. Na história do Parlamento Mundial, nos últimos 2 séculos, nunca houve orçamento secreto. O que é orçamento secreto? É o maior roubo da história da República Brasileira. Como funciona o orçamento secreto? Qual é a origem do orçamento secreto? É dezembro de 2019. Mas, para que fique bem claro para a audiência, em todos os parlamentos do mundo, os deputados, geralmente, em proporções maiores ou menores, não é incomum que deputados tenham verbas que eles podem utilizar para suas bases. Então, antes do orçamento secreto, os deputados já tinham direito a um certo recurso de emenda, que geralmente, se eu não me engano, era algo em torno de 3 milhões, que eles podiam utilizar para suas bases. Acho perfeitamente legítimo. Por exemplo, então, se você é um deputado, eu cresci no Rio de Janeiro, Bento Ribeiro e Meia, subúrbio. Então, se eu sou eleito pelo subúrbio do Rio de Janeiro, seria legítimo que eu utilizasse um dinheiro com transparência para, por exemplo, criar uma clínica
uma clínica da família num bairro do subúrbio onde não tem atendimento hospitalar. Seria legítimo, não seria? Claro, com certeza. Seria legítimo que eu utilizasse esses recursos para, por exemplo, digamos que a UERJ, que é a minha universidade, que eu adoro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é no Maracanã, que é zona norte do Rio de Janeiro, não é zona sul. Se eu tivesse 3 milhões e a UERJ tivesse um programa, é muito bonita a UERJ, você tinha que ir lá um dia fazer um programa lá na UERJ. Seria uma Olha, bacana. Tá aqui a UERJ, olha. Você olha para frente, você vê o estádio do Maracanã. Eu já dei aula e fui ovacionado, porque teve um gol no Maracanã e subiu aquele... Então você escuta, é extraordinário. Em frente, a Mangueira, o Morro da Mangueira. Do lado, a Rua 7 de Setembro, que é o bairro onde nasceu Noel Rosa, onde ele compôs suas músicas. Então a UERJ é um pouco uma encruzilhada da cultura popular do Rio de Janeiro. E brasileira, né? E brasileira. Então imaginemos que eu sou um deputado e eu quero ajudar a UERJ a fazer uma pesquisa sobre memória histórica. É legítimo que eu use esse dinheiro de maneira transparente e que a UERJ faça uma pesquisa, de acordo? Sim. Perfeitamente, nenhum problema. Mas o que é o orçamento secreto? Em dezembro de 2019, o general Luiz Fernando Ramos, que era ministro-chefe da Casa Civil, e o deputado federal Arthur Lira encontraram uma solução para um paradoxo. Isso é curioso, nunca vi ninguém falar disso. Qual era o paradoxo? Qual é a prerrogativa básica do Executivo na República Brasileira? Executar orçamento. O que quer dizer executar orçamento? Desenvolver políticas públicas. E para desenvolver políticas públicas, você tem que ter orçamento. Como é que funciona o orçamento no Brasil? É bem simples também. O orçamento de 2025, ele tem que ser determinado no ano anterior, por uma lei, que é a lei orçamentária, a lei do orçamento anual, a LOA. E como é que você faz para calcular o orçamento que você tem? Você faz uma projeção da arrecadação que você espera ter em 2025. Com base na projeção dessa arrecadação, eu apresento ao Congresso como que eu pretendo gastar o dinheiro. Muito transparente. O Congresso aprova, muda alguma coisa, muda ali, acrescenta, retira, aprova. Eu tenho o orçamento. Agora, isso quer dizer que eu já tenho dinheiro? Não. Primeiro eu tenho que arrecadar. É impossível você projetar que você vai arrecadar 10 e arrecadar de fato 10. Você sempre arrecada um pouco menos. Também é impossível arrecadar mais. Você arrecada sempre um pouco menos. Por isso, é perfeitamente legítimo todo governo ter que contingenciar o orçamento. Você planejou gastar X, mas você não arrecadou tudo que você pensava, você gasta 10% a menos. É normal. Não tem nem... Então, o governo contingenciou o orçamento da educação. É normal. Depois procura repor. Estou sendo claro? Sim. Claríssimo. Perfeito. Então é assim que funciona. Aí o executivo, para gastar o dinheiro, basta receber arrecadação? Não. Aqui que vem o ponto, aqui vem o nó górdio. O que realmente dá para entender por que o orçamento secreto surgiu. Há uma diferença entre orçamento fictício, que é a lei aprovada, orçamento real, que depende da arrecadação. Aí eu sei o quanto eu posso gastar do que eu planejei. Para execução orçamentária, do orçamento fictício eu estou dizendo a lei, até a execução orçamentária, o caminho é dificilíssimo. No serviço público, para comprar uma caneta, você tem que provar que você fez projeto. O projeto foi aprovado pelas instâncias técnicas, tribunais de conta, o que seja. Aí foi aprovado o projeto, você pode preparar a licitação. A licitação tem que ser juridicamente analisada, tem que ser aprovada. Tem que ser publicada com um prazo mínimo, de geralmente 60 dias, para que ela se torne pública. Aí você faz a licitação. Aí tem o resultado da licitação. Você já gasta o dinheiro? Não. A licitação tem que ser auditada, porque tem que ter princípio de impessoalidade, de parcimônia, etc. Depois que a licitação foi aprovada, você agora pode contratar o serviço. Então, você contratou o serviço, você já pode pagar? Não. Tem que ter análise da firma contratada, se ela realmente corresponde. Nossa. Mas é bom que seja assim, né, Felipe? Sim. Aí burocrático. Aí você já gasta? Não. Aí você pode empenhar o dinheiro. Aí faz o serviço, depois você recebe. Então, percebeu, Rodolfo? Entre orçamento e execução orçamentária, tem muitas lágrimas e suor. É muito trabalho. O que aconteceu no ano de 2019 do governo Bolsonaro?
foi o menor índice de execução orçamentária de toda a história da República. Porque você não executa orçamento lacrando para a internet, você não executa orçamento colocando oclinhos, como o ministro Arthur Weintraub colocava. A menor execução orçamentária da história do Ministério da Educação é do governo Bolsonaro. Agora, para não dizer que eu sou esquerdopata, uma das maiores execuções orçamentárias do Ministério da Educação na história é do ministro Mendonça Filho, de Pernambuco, no governo Michel Temer. E como é que você faz para executar o orçamento? Você trabalha. Você senta na cadeira, prepara o projeto. É para isso que esses caras estão lá, pô. É isso, é a função da política, é isso que a galera não entende. É isso. E a galera elogia ainda, é feito. Mas vocês entenderam o que aconteceu, então? Eles não conseguiam gastar o dinheiro, porque eles não trabalhavam. E para onde foi esse dinheiro? Então, justamente, para onde vai o dinheiro? Quando você não gasta o dinheiro, se você não gasta o dinheiro naquele ano que você tem para gastar, o dinheiro volta, você não tem mais como gastar.